Você já se perguntou como o Brasil, o maior produtor de café do mundo, colhe e processa toneladas de grãos de café todos os anos? Existe um longo caminho desde o plantio até chegar à xícara. Neste vídeo, vamos explorar os bastidores dessa produção impressionante, desde a colheita até o processamento, e entender como o café chega da fazenda até a sua xícara. A fase inicial se dá com o preparo do solo com uma adubação conforme a análise feita, para corrigir as deficiências de nutrientes para as plantinhas de café. Com o solo já preparado, chegamos à fase do plantio, que geralmente se inicia em setembro até no mais tardar janeiro, para aproveitar ao máximo o período chuvoso. Os cafeeiros começam a florir em média 2 a 3 anos após o plantio, com a fase de floração durando cerca de 2 a 3 meses. Cada botão de floração pode desenvolver até 4 flores, que crescem em cachos ao longo do eixo, caule, das folhas. Quando florescem, tem um delicioso cheiro de jasmim. Você já viu a florada de um cafeeiro? Deixe a resposta nos comentários. Um pouco de história. Os cafezais no Brasil no passado dependiam exclusivamente da mão de obra de trabalhadores que vinham com suas famílias para as colheitas. No início tudo era muito sofrido para as pessoas que trabalhavam nas lavouras de café. Esses trabalhadores eram chamados de boia fria, devido a comerem suas marmitas frias. O Brasil é responsável por aproximadamente 1/3 de toda a produção mundial de café. Regiões como Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo são as principais áreas produtoras, com um clima perfeito e altitudes acima dos 900 metros para o cultivo dos grãos de alta qualidade que apreciamos todos os dias. Chegando à fase da colheita após os manejos que são necessários para uma safra boa. O período da colheita do café no Brasil começa geralmente entre maio e setembro. Dependendo do tipo de café e da região, ela pode ser manual ou mecanizada. Nas plantações menores e com cafés especiais, a colheita manual é a preferida, pois permite que apenas os frutos maduros sejam retirados, garantindo a melhor qualidade. Já em grandes plantações, a colheita é feita por máquinas, capazes de colher grandes quantidades em menos tempo. Essa técnica é utilizada para aumentar a produtividade.
Após a colheita, os grãos de café passam por um processo chamado de beneficiamento, que pode ser dividido em várias etapas, como a lavagem das cerejas, a secagem, a remoção da casca e a classificação dos grãos. Tanto nas colheitas manuais como nas mecanizadas é feita a lavagem dos grãos, para retirada de folhas e outras impurezas. O processo de secagem ao sol é uma etapa essencial para reduzir a umidade dos grãos. Este processo pode levar de 7 a 10 dias, dependendo das condições climáticas. O café é espalhado em terreiros e são mexidos algumas vezes ao dia para se ter uma secagem uniforme. Os cafés especiais, muitas das vezes são secos em terreiros suspensos em estufas. Existem também a secagem mecanizada que agiliza o processo. Uma vez secos, os grãos são levados para centros de beneficiamento, são descascados e passam por um rigoroso processo de seleção. No processo de seleção são feitas as classificações dos grãos, nessa etapa por peneira, grãos defeituosos e determinadas impurezas. Apenas os melhores grãos seguem para a etapa final, a torrefação. Pequenos lotes são torrados para fazer a classificação da bebida que esses grãos vão deixar na xícara. Depois desse processo, onde foi feita a classificação dos grãos por peneira, os grãos são levados para o setor de ensacamento, onde são ensacados em sacos de juta, que são os sacos mais apropriados para os grãos de café. Uma vez ensacados, são armazenados em grandes pilhas. Maravilha! Após todas essas etapas, com os cuidados com os grãos, chegou o momento do processo de torra. Os grãos são levados para as torrefações, onde é feita a torra. O processo de torra segue alguns cuidados muito importantes, como por exemplo, tempo e temperatura para atingir um padrão ideal de torra. A pessoa responsável pela torra é o mestre de torra. Finalizando o processo de torra, os grãos vão para a moagem e empacotamento. Após empacotados é feito os fardos com os pacotes de café, geralmente são fardos com 10 pacotes de meio quilo cada. E por fim, os pacotes vão para as gôndolas dos supermercados, para serem vendidos aos consumidores finais. E dessa maneira, após essa maravilhosa cadeia produtiva, onde são colhidas muitas toneladas de grãos, e industrializados, chegam até a sua casa, para assim você desfrutar dessa maravilhosa bebida. Espero que tenha gostado do vídeo, peço gentilmente que você siga o canal, deixe seu like e compartilhe. Até o próximo vídeo.